Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Buzz Talk de hoje. Meu nome é Daniel Rodrigues e antes de apresentar a nossa convidada, queria agradecer ao nosso patrocinador, que é a For Student, junto com a Colive. A For Student e a Colive são plataformas focadas em facilitar a experiência e desburocratizar alguns processos focado no aluno. Você que está indo mudar de cidade para estudar em alguma outra cidade, você procura a For Student vai achar para você o apartamento mais perto dessa sua faculdade. Você pode entrar no site e escolher a faculdade e, além de tudo, eles vão te ajudar com tudo que você precisar, questão de manutenção, lavanderia, tudo que esteja ao alcance deles e próximo a você. E, por outro lado, a Colive, ela é focada em ajudar todas as pessoas que precisam encontrar acomodação por um preço bom, ou seja, você está procurando um quarto em qualquer lugar, não precisa ser perto de faculdade, ou você tem um quarto disponível, fica à vontade para você entrar na Colive, procurar o seu quarto ou disponibilizar o seu quarto e eles vão te ajudar a ocupar esse lugar. Nossa convidada de hoje é ela, Virna Dias, a Virna do vôlei. Tudo bom, Virna? Seja bem-vinda. Olá, Dani. Primeiramente, é um prazer estar aqui, viu? Eu vi você piquitico, viu? Tá um rapazinho já. E a gente envelhece, rapazão, né? Um rapazão. Virnoca, primeiro eu queria agradecer quem fez a ponte, o Vitão, seu filho. O Vitão, o cara anota 1 milhão. Ele foi meu segundo chefe, na verdade, meu terceiro chefe. E aprendi bastante com ele. E hoje, além de tudo, a gente traz essa amizade aí. E obrigado, Vitão. Tamo junto. Quem quiser ir passar um Réveillon bacana, é só ir lá pra Pipa, né? O Let's Pipa é um sucesso. Let's Pipa, você já foi? Opa! Todos os anos eu vou. Eu não aguento a maratona de todos os dias, né? Mas pelo menos alguns dias eu curto. Legal. Bom, nossa convidada, ela é nada mais, nada menos do que bimedalhista olímpica de vôlei. E além de outros diversos títulos, eu queria saber como que é você subir no pódio de uma Olimpíada. Como que é a experiência de você estar numa Olimpíada? É um negócio surreal. Bom, Dani, mas voltando um pouquinho ao chefe, que você falou que meu filho foi seu chefe, eu sou muito grata a seu pai. Uhum. Porque se meu filho é o garoto que ele é, a pessoa que ele é hoje, foi graças a seu pai. Que eu lembro que eu conheci seu pai muitos anos atrás. Eu falei, Geraldinho, arruma um emprego pro Vitor. Nem que ele varra o chão da sua empresa, que ele passe um pano, seja um boy. E ele aprendeu tudo com seu pai. Uhum. Então, assim, muita gratidão, assim, pela oportunidade. E, assim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar das pessoas que põem a mão e nos leva junto, né? Sim. E seu pai é uma pessoa que... Toda essa formação do meu filho, ele tem muita, muita participação. Eu e o Vitor, no começo, a gente tinha uma vida muito parecida, porque a gente tinha... Eu tinha me ferrado na escola já, e aí eu tava indo pro escritório todo dia, meu chefe era o Cuca, não sei se você chegou a conhecer o Cuca, e trabalhava junto com o Tommy, e aí eu tava nisso, eu ia lá, não tinha computador, nada, ficava olhando todo mundo, vai pegar papel na impressora. E aí depois o Vitor entrou, também a mesma história, só que o Vitão já tinha carro e tal, então sempre tinha junto pros eventos, acabei ficando embaixo do Vitão, que legal. Porque ele é gigante, né? É gigante mesmo. Mas muito bacana, né? Essas experiências de vida, vocês aí com o futuro traçados, né? Cada um na sua área e muito feliz. Muito obrigada mesmo. E feliz aniversário atrasado, né? Obrigado. Semana passada. Uma boa ideia, 51, né? Opa! É ótimo. Pra mim, sou palmeirense, 51 é lindo. É verdade. Antes eu vi uma mulher de 51 anos, eu falava, nossa, que coroa, que velha, né? E hoje eu não me sinto com a idade que eu tenho, né? Eu acho que o esporte me deu essa juventude, essa jovialidade, essa alegria de viver, né? E é óbvio que a gente não tem mais aquela saúde, aquela raça, aquela intensidade. Físico, né? Físico. Eu tava conversando aqui antes de começar a nossa gravação, que eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, né? Uhum. Que eu acordo, levo as crianças pra escola e começa meu dia. Cara, chega assim 8 horas da noite, eu viro abóbora. Abóbora. Imagina quanto na minha vida eu dormi 8 da noite, né? O tempo vai mudando, mas é muito bacana, porque aí a gente vê a prioridade do dia, né? A gente aprecia o dia, aprecia né? o dia, exatamente. Curte o dia, o sol, enfim. Passou das 10 da manhã na cama, já começa a me cobrar, assim, já não dá. Já preciso levantar no máximo 10, óbvio, no fim de semana que eu tô falando, né? Mas nem final de semana eu consigo, não, gente. Também não. Eu virei um reloginho, né? Não, eu tô falando assim, noite depois de
de ir pra balada, assim, Sim. sair pra beber, eu não consigo acordar Aí depois das acorda 10. cedo, né? não Impressionante. consigo. Eu prefiro aproveitar o dia. Sentir que eu perdi o dia É horrível, pior a coisa. sensação ruim, né? Isso é verdade. É. Agora, voltando à sua pergunta, eu confesso que eu não lembro. Das Olimpíadas. É uma curiosidade que eu tenho. Como que foi a primeira... Quando que foi a primeira Olimpíada que você... Em 96, Atlanta. Uhum. E Eu falo, Daniel, que é um sonho. Todo atleta tem que sonhar com a Olimpíada, porque você se depara ali com 10 mil atletas, os melhores atletas do mundo. Uhum. E eu lembro em Atlanta, em especial, o time dos Estados Unidos de basquete era a NBA. Uhum. Era o Michael Jordan, era aquela equipe toda. E coincidentemente, eles naquele dia, eles foram visitar a Vila Olímpica. Mas eles não estavam hospedados lá. E eles estavam num refeitório. E a gente chegou com a seleção. Falei, gente, é o time da NBA. São os americanos. As meninas, Vina, você não vai lá? Eu falei, lógico que eu vou. Não, mas eu vou pedir uma foto. Só que antigamente aquela máquina era aquelas máquinas de bobina, de né? filme. De filme. Você não sabe se ia funcionar ou não a foto. Aí ele com pratas, eu lembro que ele estava num refeitório, era aquele italiano que tinha vários tipos de comidas no refeitório, ele pegando assim um prato de massa. Aí eu falei, could you take a picture with me? Aí ele, pardon? Aí eu, piquituri. Eu falei, meu inglês horroroso, né? Aí ele, yes. Aí ele botou o prato assim, né? A bandeja em cima da mesa, e eu fui tirar a foto. Tirei toda feliz, saí lá radiante, né? Não saiu a foto. Não. Aí quando as pessoas viram que era ele, coitado. Aquele refeitório inteiro foi atrás dele. Tava no auge ali também, né? Imagina. E aí ele não conseguiu mais fazer a refeição. Aí eu brinquei com as meninas, ó. Beijinho no ombro, uma foto eu tenho. Aí depois de um mês, né, que você revela a foto. Até hoje tem aquela foto, mas também PB. Tem que esperar voltar pro Brasil. Óbvio, né? Que não existia isso. É. Mas assim, são oportunidades que a gente vive na Vila Olímpica, que é incrível. Uhum. Às vezes você tá ali esperando o ônibus pra sair pra treinar ou pra um jogo. Aí de repente entra um cara com a medalha de ouro no peito. Uhum. Aí você fala assim, cara, você é o melhor do mundo. É muito louco, né? Quantos tempo você se preparou para aquele momento, né? Então, para mim, foi uma experiência assim, maravilhosa, ainda mais em 96 em especial, que eu era reserva. E aí uma entrou, quebrou o pé. Uhum. E eu tive que substituí-la. Eu jogava na mesma posição que ela, mas eu não tinha o mesmo estilo de jogo dela. E aí foi um mega desafio para mim, porque era um timaço. Aquelas 6 jogadoras, elas pareciam uma orquestra, jogavam na sinfonia, sabe? E eu entrei naquele time, eu era reserva e foi muito bem acolhida. Quais outros nomes tinham nesse time? Ana Moser, Ana Flávia, Márcia Fu, Fernanda Venturini. Eu tinha 2 anos, então... Muito pequeno, a Ida. O Vitor tinha 3, o Vitor ali no ginásio. E aquele jogo a gente perdeu para Cuba, né? Foi um jogo de 3-2 e que foi um jogaço. As cubanas xingavam a gente. Teve briga no vestiário depois. E então aquela Olimpíada marcou muito a nossa geração. Cuba também é geração. uma das melhores... Hoje não é mais. Cuba, confesso para você que eu falo que o Brasil é essa potência mundial de vôlei que é graças a Cuba. Porque a gente aprendeu a ganhar de Cuba perdendo para Cuba. Entendi. É muito louco isso, né? E durante muitos anos elas eram imbatíveis e a gente começou a fazer frente a Cuba. Naquela Olimpíada a gente perdeu, ficamos em 3º lugar. Na segunda Olimpíada, que foi em 2000... Mas vocês perderam para Cuba na semifinal? Semi, porque as cubanas perderam pra gente no jogo, na chave, e perderam pra Rússia, que não era o previsto. O previsto era a gente encontrar elas na final. Entendi. E aí a gente depois, logo após essa Olimpíada, nós tivemos os Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, que foi em 99, e nós ganhamos delas. Então a gente começou a ir para Cuba, fazer intercâmbio, para entender o que elas faziam de tão bom, que elas eram muito fortes. Por que elas eram tão fortes? E descobrimos que era a parte física. Elas malhavam, elas faziam esse treinamento que as pessoas fazem hoje, crossfit. Eu tô falando isso em 95, Sim. né? De muitos anos atrás. E a gente Não era nem técnica, era força física mesmo. E aí nosso preparador físico começou a introduzir a musculação forte pra gente. E no começo a gente teve uma resistência muito grande, né? Porque por que malhar tanto? A gente ficava travada.
E aí, depois, com o tempo, a gente começou a ver que estava dando um resultado, né? Aquele treinamento intenso de musculação. E aí, o Brasil começou a fazer frente à Cuba e começou a ganhar. Na minha terceira Olimpíada, que foi em Atenas, que a Cuba já não estava mais com aquela geração tão forte. A de Atlanta foi a sua primeira. Foi Atlanta, Sydney e Atenas. Você já subiu no pódio na primeira, então? Na Atlanta e em Sydney. Atenas, que nós éramos favoritos ao ouro, nós perdemos. E aí, Cuba já estava caindo muito de qualidade técnica. E hoje, elas nem a Olimpíada participam. O que aconteceu? Como elas viram a oportunidade... Cuba? Não participa, feminino não. Não sabia. Não se classificaram. Nem E como elas casaram, o Fidel Castro, na época o presidente, liberou todas as 12 jogadoras para sair do país, jogar no mesmo país. E aí elas foram para a Europa, casaram com o europeu, viram que tinha uma condição de vida melhor. As 12 só podiam ir para o mesmo país. Entendi. Elas fugiram de Cuba, não voltaram mais para o país, pegaram a cidadania europeia. E aí não foi tendo uma renovação. Mas elas usaram isso para fugir mesmo. Na verdade, elas passavam muita dificuldade, né? Porque tudo que elas ganhavam, 90% ia para o governo, 10% para elas. Por isso que elas provocavam muita gente, porque era uma necessidade de sobrevivência mesmo. E a gente não tinha noção, a gente achou que elas brigavam, xingavam. Passados os anos, a gente ficou um período meio brigado. Eu sou muito amiga da Mireia Luiz, trouxe ela pro carnaval no Rio. O que é uns 5 anos atrás. Mireia Luiz é a cubana, que é a melhor jogadora de Cuba. Ela veio, ela se encantou. Ela falou, o que é isso? Aqui é uma obra de arte. Que eu sempre levava os CDs de samba, de música baiana, de Beto Barbosa, que ela adorava. E quando a gente brigou, acabou essa amizade. Depois de muitos anos que a gente parou de jogar, que voltou essa afinidade. E aí elas falavam, Virna, a gente era obrigada a provocar vocês. E as pessoas não sabem, muita gente me pergunta. Era obrigada pelo comissão. Treinador. Porque eles começaram a perceber que o Brasil começou a fazer frente a Cuba. Entendi. E eles começaram a ficar incomodados. Quiseram entrar no psicológico. Sim, total. E aí vocês aguentaram e... mas algumas vezes a gente se desestabilizou. Por isso que elas fizeram essa estratégia com a gente. Entendi. E aí esse time, ele foi pra Europa, chegou a jogar por outras federações? Não. Ela jogava o campeonato italiano como jogadora estrangeira. E daí foram conhecendo os homens italianos, casaram e não voltaram mais pro país. Aí o país não teve os ídolos para renovação. Que todas elas não voltaram mais. Entendi. E aí foi acabando o voleibol de Cuba. Mas eu falo, se o Brasil é essa potência mundial hoje, é graças a Cuba. Graças a Cuba. A gente aprendeu tudo com elas, tudo. Até na raça, né? Não, em tudo. Em tudo. Elas eram muito fortes. Muito, assim. Eram... Psicologicamente. Imagina uma NBA hoje do basquete, você tem que ganhar deles. É muito difícil. Não tem como. Eles são muito fortes. E a gente começou a fazer frente, foi aprendendo. Então foi um mega aprendizado pra gente. Como você chegou lá? Como você chegou na seleção? Eu li um pouco, foi um caminho bem... Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. E o voleibol surgiu de uma forma assim, muito inusitada. Porque eu estava no colégio de freira, o papai era o engenheiro do colégio. Então o papai todos os dias estava na escola, construiu praticamente a escola inteira. E eu era aquela aluna danada. Que lá no Nordeste a gente fala gazear aula, que é matar a aula, né? E eu era danada. Às vezes eu gazeava a aula, me subia naqueles pés de bananeira, de mangueira. Tem umas aulas que eu não curtia. E quando eu chegava em casa, eu ficava de castigo. E aí o papai me colocou para fazer vários esportes. Eu fazia balé, fazia jazz, fazia natação. E eu comentava com a mamãe que eu queria ser uma modelo. Aí minha mãe falou assim, vou te colocar num curso de modelo. Você era mais alta? Sempre fui muito alta. Sempre foi muito alta. Meu apelido era Olivia Palito. Tá. Eu era alta, magrelona, sabe? E aí eu fui para esse curso de modelo, não para ser modelo, mas eu não sabia. Era para melhorar minha postura. Porque como eu era muito alta, minha segunda melhor amiga batia no meu ombro. Ninguém me paquerava. Naquela fase da escola, todos os meninos olhando para as meninas, né? Que nem minha filha hoje fala que chipa. Mãe, chipa. Chipa. Na minha época era paquerar. E aí eu jogava muito bem queimado. Numa hora da merenda na escola, a técnica de vôlei me viu.
perguntou se eu não queria jogar vôlei na escola. E aí eu comecei. Já tinha feito basquete, handball, não gostava, que era esporte de contato. Basquete não... Eu tentei, mas eu era muito alta, eu parecia um pirulito. Uhum. As meninas me empurravam. Uhum. Eu era muito desengonçada. Uhum. Então, sabe quando você fica Sim, um bibelô ali no meio do monte Centro de gravidade baixinha? é muito alto. E aí não deu certo. E o vôlei, comecei a me encantar. Uhum. Aí eu vim pelo Rio Grande do Norte jogar um torneio aqui no Guarujá. Era o Campeonato Brasileiro Série A, que a gente tinha subido para a primeira divisão. E perdemos tudo, ficamos em último lugar no campeonato. Mas eu me destaquei com a altura. E todo mundo começou os convites de vir aqui para o sul do país. Uhum. Chego em Natal com 14 anos, me achando, pai, fui convidada para jogar no Rio, em São Paulo, em Minas. Meu pai, não, minha filha, você vai estudar. Uhum. Você não vai ser uma jogadora de vôlei, meu pai era engenheiro. Sim. Não, você vai trabalhar na construtora. Devia ser muito pequeno, né? E assim, no Nordeste, principalmente, os pais tinham uma expectativa dos filhos, né, seguirem a sua profissão, né, enfim. Eu falava assim, pai, mas eu quero jogar vôlei. Ele, não, tem que estudar. E aí, no ano seguinte, era a minha festa dos 15 anos. Continuaram os convites. Eu falei, pai, deixa eu fazer uma experiência. Você continuou jogando pela escola? Pela escola e pelo Rio Grande do Norte, pelo estado, né? Ah, tá. As seleções das minhas categorias. Viajava? Viajava ali, né? Intermunicipal, Tá. enfim. E aí, com 15 anos, eu pedi para ele para fazer um estágio no Rio, que era na época o Braguinha, na Bradesco Atlântica, que ele compôs uma mega estrutura ali. Aí tava o Renan, tava a Isabel. Eu era muito apaixonada na Isabel, era meu ídolo, assim. Fiquei lá um mês. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu quero jogar vôlei, pai. Eu não quero ser engenheira. Depois de muito que eu era também, eu era muito insistente. Enquanto eu não conseguisse Mas uma você coisa... já se destacava? Eu me destaquei pela força, né? Eles perceberam que eu tinha uma certa força no ataque. E aí, eu era muito alta. Não era uma jogadora boa tecnicamente. Nunca fui. Eu me tornei com treinamento. Uhum. E aí, com 15 anos, eu fui embora pro Rio de Janeiro. E nunca mais voltei. Foi sozinha? Sozinha. Aí morava eu e mais 2 amigas ali na Urca. Nós treinávamos ali na Urca, dentro da Escola de Educação Física Forte ali da... E eu estudava em Humaitá. Então a gente ia de ônibus para a escola. Acabou a moleza, né? Uhum. Mas para mim foi uma experiência muito bacana. Eu acho que eu amadureci precocemente. Aí aos 18 anos eu conheci o pai do Vitor. Entendi. Numa quadra da Mangueira, numa escola de samba. Uhum. Comecei a namorar ele, engravidei. E para contar pro meu pai? É. Nossa Mas como Senhora. que tava com seus pais, assim, pra você ter saído de Natal e ter ido pro Rio? Eu fiquei numa condição seguinte. Eu só podia continuar a minha permanência no Rio de acordo com o meu boletim. Entendi. A média era de 7 na escola e eu tinha que tirar acima de 7. Então, todo mês, era um horror. Ou eu colava, ou eu tinha que estudar. Porque o papai era muito exigente. Aí, aos 18 anos, eu engravidei. Aí foi um caos. Porque meu pai, pelo amor de Deus, eu fui lá para o Rio. Meu pai foi para procurar um apartamento para morar. Ele ia vender um imóvel dele em Natal e ia comprar. A gente andando, passeando. E eu grávida. Eu tinha que contar pro meu pai, eu não conseguia. Ah, você não tinha contado ainda. Tinha contado, eu não tinha coragem. Uhum. Aí na hora que eu contei, menino, meu Mas pai... como que tava o vôlei nessa época? Então, naquela época, em especial, foi na época do Plano Collor. Tá. Que acabou todas as equipes de vôlei do Brasil, confiscaram os dinheiros da gente. Eu lembro que... Ah, não sabia. Era. Sim, não, vou ficar o dinheiro sim, mas não... foi um momento muito difícil. E foi justamente na época que eu engravidei. Nossa. Aí foi quando eu parei, voltei, fui pra Natal. Fui ter o meu filho, o Vitor. Aí quando o Vitor nasceu, eu fui convidada para jogar na Itália, com os técnicos brasileiros. E eu fui. E daí foi quando eu voltei pro cenário do vôlei. Aí quando o Vitor tinha acho que uns 8 meses, foi quando eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta. Mas eles foram com você morar na Itália? Família inteira. Foi todo mundo? Babá, periquito, filho. E eu era uma menina de 18 anos, eu era super imatura. Aí fiquei uma temporada lá, fui na Calábria, no sul da Itália. Só que lá, eu fiquei 6 meses, eles não pagavam meu salário. E aí começou a apertar o bolso, né? Eu falei, não vou pedir pro meu pai dinheiro. Aí voltei pro Brasil, pedi... Nossa, tinha 18 anos. 18 anos. Eu não sabia fritar um ovo. Só sabia dar de mamar, só. E aí eu levei uma prima da minha mãe, que ela me ajudou, né? Na casa, com o Vitor. E depois de um tempo, eu fui me estabilizando aqui no Brasil.
E foi quando eu voltei para a seleção brasileira adulta. Entendi. Aí a minha carreira foi voltando ao normal. Mas aí você tava na Itália, você voltou pro Brasil. Pro Brasil. Pra se dedicar à seleção. Não tinha... Não, eu fiquei... Eu voltei para arrumar um time para jogar no Brasil, porque na Itália eles não estavam me pagando. Ah, tá. Você voltou antes da seleção. Aí eu fiquei um período esperando a oportunidade para ser convocada. Fiquei acho que uns 2 anos nessa expectativa. Quando eu fui convocada pelo Adson Lima, o técnico, eu fui cortada, porque eu não sabia recepcionar. Ah, você foi chamada e cortada. Depois eu fui cortada. E nessa viagem foi muito punk, porque eu fiquei 40 dias fora de casa. E naquela época não tinha esse mundo virtual, Não. né? A gente falava com fax. Uhum. Fax demorava uma semana para chegar no Brasil, né? E eu morrendo de saudade do meu filho. Quando eu pousei no aeroporto, que ele estava com o pai no desembarque, que eu fui correndo para encontrá-lo, ele não me reconheceu. Ele falou: quem é essa mulher? Eu, filha, a mamãe, olhava para mim e chorava. Eu falei: gente, será que vale a pena continuar jogando? Dar umas, né? Sim. E aí foi quando eu me questionei. Aí logo esse técnico me cortou. Aí eu fiquei mais 4 anos esperando a oportunidade. Aí foi quando o Bernardinho assumiu a seleção, em 94. Aí ele me deu a oportunidade. O Bernardinho, ele foi da masculina e da feminina? Foi. Ele ficou 2 temporadas, 2 Olimpíadas com a gente. Não, 96 só com a gente. Em 2000, ele também dirigiu com a gente. Aí em 2004 ele assumiu a masculina. Aí foi quando trocou, né? O Zé Roberto Guimarães veio pra feminina. Ah, trocaram os dois. Ah, tá. E ele foi pra masculina. E eles meio que trabalhavam juntos ou não? Não tem nada a ver? Completamente diferente. Completamente o separado. estilo deles. Aí o Bernardinho veio em 94, te chamou pra seleção. Foi. Aí eu joguei a Olimpíada em 96, joguei em 2000. Aí em 2004 foi com o Zé Roberto Guimarães. E como foi esse primeiro convite pra Olimpíada? Você acreditava? Gente, foi incrível, porque foi o seguinte: quando ele me convocou, eu falei pra ele, ele falou: você vai ser minha ponteira passadora. Aí eu falei assim: como? Eu não sei recepcionar. Eu fui cortada de uma Olimpíada porque eu não sabia recepcionar. Aí ele falou assim: Virna, não existe eu não sei. Existe treinamento. Nós vamos treinar, nós vamos trabalhar e você vai dar conta. Eu falei: pô, se você tá falando, né, eu acredito. E a gente treinava todos os dias. Era em Curitiba, naquele frio. Em torno de 6 horas por dia. E eu ficava com ele mais 1 hora todo dia treinando. Recepção. Ele colocava uma tabela de basquete assim na altura da rede de vôlei. E eu tinha que recepcionar a bola ali dentro. A gente chama isso de biruta. Imagina, se acertar 10 bolas. É muito difícil, um saque, né? Se já arremessar é difícil, imagina você, né? E eu falava pra ele: Bernardo, é impossível. Ele falou: nada é impossível. Pode ser que você demore 1 dia, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Você tem até 5 meses para aprender a acertar essas 10 bolas aí. E aí, treinando. Aí um dia começou a entrar uma bola, outro dia outra. Eu falava assim: Bernardo, vamos negociar. A bola que entra vale 3. E a bola que entra vale 2 e a bola que não entra vale 1. E aí ele falou: imagina, isso aqui não é basquete. E foi treinando. E nós fomos jogar um torneio em Bremen, na Alemanha, que era um ano antes da Olimpíada de Atlanta. Mas peraí, só pra entender. Eles queriam, os dois técnicos, eles queriam te colocar numa posição que não era a sua. Não, era a minha posição, que era a ponta. Tá. Só que naquela época não existia líbero. Tá. Então as ponteiras tinham que recepcionar. Jogava nas extremidades, descia para receber o saque. E eu não sabia, eu tinha medo. Entendi. Aí quando a gente foi para esse torneio em Bremen, que a Ana Moser quebrou o pé, eu tive que substituí-la. No que eu entrei no lugar dela, eu entrei na posição de recepção, joguei razoavelmente, então um pouco nervosa, né? Uma responsabilidade se assumir a posição de uma capitã, né? De uma líder. E aí, nesse jogo, joguei benzinho, mais ou menos, a gente ganhou de Cuba. Quando acabou o torneio, eles homenageavam as melhores jogadoras do mundo. E era um prêmio assim, de $100 mil. As cubanas, as russas levaram os melhores prêmios. Aí a japonesa ganhou a recepção, a defesa. E quando falou a melhor recepção do mundo, senhora Dias. E tinha uma cubana chamada Dias. Melhor... Recepção do mundo. E a cubana
todo mundo chamava em espanhol, em alemão, em inglês, em português, nada dessa cubana subir no pódio. Aí, de repente, o Bernardo pega pelo cabelo assim, sua maluca! A Dias é você! Você ganhou a melhor recepção do mundo. Nossa, que loucura. Então, assim, muito louco, porque há 5 meses atrás... Você não nem sabia. Eu sabia recepcionar. Então, assim, eu falo muito, né, nas minhas palestras, quanto de sonhos a gente nos impede de seguir por medo. A gente cria, às vezes, os fantasmas da nossa cabeça, né? E ali nos bloqueia, né? Você é o seu pior inimigo, né? Às vezes. Exatamente. E foi através dessa conquista no vôlei que eu virei a chave. Em todos os sentidos. Como mãe, como esposa, como jogadora. Eu falei, cara, nada na vida é impossível. Provavelmente se tivesse ganhado tudo menos esse título, não seria tão importante quanto esse título foi nesse momento, com certeza. Né? Foi o grande divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Aí foi quando eu joguei, depois dessa Olimpíada de Atlanta. E aí isso foi antes da Olimpíada. Antes da Olimpíada. Aí quando a Ilma quebrou o pé, eu voltei pra reserva. Eu joguei no lugar dela. Aí já em 2000, eu já entrei numa função de líder, né? Porque aquela geração, todas as meninas já tinham parado de jogar em seleção. Aí eu fiquei uma geração de 2000 e geração de 2004. Então foi muito legal, porque aquilo ali se viu como um grande aprendizado pra mim, sabe? Você ficou com a 10, né? Com a 10, sempre joguei com a 10. Sempre jogou com a 10? Por causa do Zico, sabia? Ah, é? Eu sou muito fã dele. Fã do Zico. E na seleção é assim, você tem prioridade de escolha de número, desde que você tenha um cargo, né? Uma posição mais ali, mais estável, né? E aí, graças a Deus, foi chegando as minhas gerações e eu fui ficando as 3 Olimpíadas com a 10. E aí, a líder... É líder ou líbero? Líbero. Líbero. A líbero, o que é a líbero? A líbero, ela só entra no fundo da quadra. Que é a que usa a camiseta de outra diferente, que normalmente é a baixinha. Ela entra pra defender e pra recepcionar. Ela não pode sacar. Ela não pode sacar nem atacar. Ela não pode atacar. Só atrás dos 3 metros. Ela não pode pisar na linha. Eu achava que era capitã do time. Não. Aí quando, teoricamente, faz o rodízio e ela vai entrar na rede, aí ela sai para aquela jogadora que ela tá substituindo entrar. Entendi. Normalmente, a líbero substitui as centrais. Entendi. As jogadoras de meios, né? Porque elas não têm a função boa. Elas são as maiores jogadoras da equipe, né? São as gigantes. E elas saem na defesa e na recepção, que é o ponto fraco delas. Né? Entendi. E a líbero substitui. E aí tem uma líbero e uma capitã? Sim. E você foi... Eu fui capitã em 2000, é. Você foi líbero e capitã? Não, líbero eu nunca fui. Você nunca foi líbero? Ah, não, tá. Líbero é mais as baixinhas. E a função líbero só entrou na Olimpíada em 96... Mas ela não tinha uma participação muito grande, as líberos que estavam ainda meio que em treinamento. Era uma regra nova? Era uma regra nova. A regra do vôlei mudou. Entrou a introdução da líbero e mudou para pontos corridos. Porque o voleibol antigamente demorava o jogo 4, 5 horas. Ah, tipo um Grand Slam de tênis. Um Grand Slam tênis. E aí isso atrapalhava as transmissões de TV. Aí eles mudaram para pontos corridos, que foi a melhor coisa, porque o jogo, você mais ou menos tem noção quanto tempo vai durar aquele jogo, se o adversário é forte ou fraco. Você tem uma referência, né? E para a saúde do atleta foi muito bom, porque você desgasta menos tempo, você desgasta menos articulação e você tem uma longevidade maior, né? E aí, depois desse título, o Bernardinho já te colocou como capitã ou demorou um pouco? Não, naturalmente, assim, eu fui adquirindo não pelo título, mas acho que pelo desenvolvimento que você teve. Porque a capitã, às vezes, não é a melhor jogadora de quadra. A capitã é o líder, é o apaciguador, é o que tem uma comunicação direta com o treinador e com os atletas. E eu sempre tive essa facilidade de comunicação, de agregar ali o grupo, tá com um problema ali, eu ia ali, vou do jeitinho com a maciota. Porque trabalhar com 12 mulheres não é fácil, não, viu? A mulherada aí é difícil. Porque a mulher, ela é muito sensível. Então, ela faz fofoquinha com essa aqui faz com a outra, aqui faz com a outra. O homem não, o homem chega, põe o dedo na cara e resolve, né? A mulher já tem esse tititi, tem...
Então, a capitã tem essa função aí de intermediar, né? Tudo, você tá intermediando tudo, Tudo, né? Até com o juiz na hora do jogo. Tudo, é o que tem. Que é mais racional ali. É a única que pode falar, representando o time pro juiz. E você sente que você conseguiu aplicar em alguém o que foi aplicado a você? Ah, sim. Meu marido brinca comigo até hoje, fala, você é uma eterna capitã. Você quer dar ordem até em casa. É que você acostuma, né? Muito louco isso, o esporte. O esporte é uma arte que não engana. Ou você faz, ou você faz. Você não tem um replay. Você errou aquele chute, posso chutar de novo? Não pode. Você errou o pênalti. Você errou a toca cortada. Então, a gente vive muito hoje. A gente não se preocupa muito com amanhã. Assim, você tem que ganhar o jogo hoje para amanhã ser outro dia. E a minha vida é assim. Eu sou muito prática. E aí meu marido fala, nossa, Vina, você quer resolver tudo? Eu falei, porque quando eu jogava, eu não podia esperar da outra para resolver. Eu tinha minha função ali que eu tinha que resolver. Era dividida as suas funções, né? Obviamente que era uma equipe. Mas você, como uma líder, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade maior. E eu levo pra minha vida. É muito louco. Eu nunca vou te pedir um favor. A não ser que esteja, assim, muito fora do meu contexto. Que eu não consigo ter essa ajuda, né? Sim. Mas a gente é muito prática. Assim, eu lembro que quando começou essa pandemia, eu vi as pessoas, assim, angustiadas, trancadas dentro de casa. Gente, eu era tão feliz. As pessoas me ligavam, eu falava, nossa, estou tão feliz, gente. Porque a minha vida inteira... Como foi no momento da pandemia para você? Pra mim, eu vou ser muito sincera. A minha vida inteira eu viajei muito. Eu vivi muito em hotel. Eu fiquei muito fora de... Minha vida era aeroporto, hotel, ginásio. Então, eu sentia muita falta da família. Eu saí de casa com 14, 15 anos e nunca mais voltei. E eu joguei até 39 anos. Então, é uma vida muito sacrificante. Quando veio a pandemia, cara, eu amei. Eu pude estar em casa com meus filhos. O Vitor, que eu não tive a oportunidade de criar ele. Desde pequenininho, porque eu vivia no mundo. Ele ficou 40 dias comigo. Eu falei, filho, a mamãe tá te conhecendo agora? Com 30 anos de idade. Porque eu não tinha convívio com ele. Né? E os meus pequenos também. Assim, o que me incomodava era a porqueira da aula online. Porque aquilo ali eu achava uma alucinação para as crianças. Loucura, né? Do nada. Quantos anos tem seus filhos? A Maria tem 9 e o Pedro tem 11. Tá. E ali na época eles eram... A Maria tava alfabetizando, tava entendeu? entrando na escola, né? Aquilo ali eu sofria um pouco. Mas assim, educação física, aula de arte, pode faltar, vamos ligar o computador, vamos jogar baralho, vamos brincar de bola. A gente ficava dentro de casa, brincando. Vocês moram em um condomínio de... Mora de casa. Graças a Deus, assim, até nisso. Aí eu montava uma rede de vôlei na garagem, eu jogava biribol, ping-pong, eu fui comprar essas coisas. Sim, jogo, tudo, né? Tudo a gente passou, é o que eu falo. Os meus filhos tiveram uma pandemia um pouco do que eu vivi na minha infância, né? Porque eu não posso deixar no game o dia inteiro, né? Porque já estão na tela. Aí eu comecei a fazer esses jogos de dama, de baralho. A minha filha... loucura. Não tinha nada passando na TV, não tinha... Foi uma mega loucura. Eu jogava xadrez com os amigos. Às vezes a gente parava, olhava e falava, o que a gente tá fazendo? Elástico, pulava elástico, corda dentro de casa. Aí botava o Vitor e minha nora pra fazer exercício. Todo mundo aqui... Eu tinha um transporte, fazia pezinho, fazia aula de localizada. A gente tinha que... tinha que se mexer de algum jeito. Comida, cozinhava, tomava bons vinhos, enfim. Mas tentando ocupar o tempo. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam ficando doentes. E eu era muito desencanado. Pra você ter ideia, eu tive 3 Covid. 3 Covid? 3. E eu fui assim, começou a pandemia, eu tive o primeiro. Aí, mais 2 meses, teve o segundo. Aí, o terceiro não, fui ter agora, no finalzinho já. Mas você ficou bem em todos? No segundo, mais ou menos. Porque assim, não mal, não precisei ir pro hospital, mas... Uma porrada no corpo. Todo mundo que pegou... Eu porque não tinha positivo. Vacina ainda, eu testei positivo 3 vezes também, mas nenhuma delas eu senti nada, assim. Testei por voltar do Réveillon. Sim. Um amigo meu pegou, eu testei também, deu positivo, mas eu não senti nada, assim. É muito louco, né? Porque para cada pessoa... Essa doença teve uma reação. Eu perdi 2 tios, perdi prima, perdi meu grande amigo. Nossa, sério? Assim, perdi muitas pessoas especiais.
E aquilo ali me chocava muito. E algumas pessoas que tinham a doença, né? Não tinha. Meu marido foi internado, ficou 5 dias no Einstein aqui, assim, à beira de ser entubado. Nossa. E a gente fica numa angústia, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ninguém conhece nada. Quando o telefone tocava, assim, pra falar, olha, aqui é do hospital, nossa, me tremia. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, tá tudo bem? Olha, senhora, tá tudo bem. Aí, ufa. Porque o amanhã podia acontecer, né? O óbito, né? Era uma coisa muito... Era uma coisa de uma semana para outra. Mas assim, uma coisa que esse foi um propósito comigo. Que eu coloquei dentro de casa e combinei com as crianças, com meu marido e com o Vitor mais velho. Nós não podemos reclamar. Nós estamos numa situação privilegiada. Extremamente privilegiada. Nós temos comida, nós temos uma casa para morar, temos um teto para dormir. Tem gente que não tem casa para dormir, nem tem comida para comer. E aí eu me mobilizei, alguns amigos, fiz uns trabalhos voluntários. Hoje eu sou madrinha de um projeto aqui em São Paulo, chama Mãos Solidárias. É uma turma de voluntários, pessoas que moram em comunidades, e eles vão nos lugares mais críticos de São Paulo para a gente ajudar. E na pandemia teve muitas pessoas que não tinham água para beber. E até hoje a gente continua nesse trabalho porque... Começou por causa da pandemia? Já existia, mas era de uma forma muito pequenininha. E aí, essa minha amiga, a Sandra, ela é uma missionária, ela vive realmente para ajudar o próximo, faz trabalhos em presídios. E ela começou a me falar, Virna, eu estou frequentando uma favela que se chama Jardim Santo André, aqui no Rodoanel, que era uma calamidade. Crianças, assim, comendo areia com água. E aquilo ali me mobilizou, me sensibilizou muito, mobilizei uma turma de amigos. E hoje a gente continua, né? Porque é muita pobreza, né, nesse Brasil. Muita. Né? Muita. E ainda não estabilizou, ainda continua muito desemprego, muita violência. E eu falo, Dani, meu propósito hoje, eu falo que o Papai do Céu foi muito generoso comigo enquanto eu jogava. E meu propósito hoje é ajudar meu país. Assim, eu me sinto bem a partir do momento que eu tenho um ato de generosidade. Meu marido fala que era para ser psicólogo, porque meu telefone toca o dia inteiro e eu tenho que ajudar as pessoas. Que é legal, né? Que seja um ombro amigo, que seja uma palavra, que seja um prato de comida. Sentir que você fez o mínimo de diferença. Eu fiz a diferença, né? Assim, porque a gente vive um momento hoje tão triste, né? Uma guerra política. As pessoas se matando por política, por direita, por esquerda. Aí deixa de falar com o amigo, porque o amigo é da direita, o outro é da esquerda. Muito polarizado. Muito polarizado. Né? A política é só mais um motivo. Né? Exatamente. E tá tudo muito chato. Você não pode falar nada que as pessoas te incomodam. O ano passado, 7 de setembro, eu postei uma bandeira do Brasil. A bandeira são as cores que eu mais amo na minha vida, porque durante muitos anos, eu subi ao pódio com aquela bandeira. Escrevi, obrigada, meu Brasil, por ter representado tantos anos. O vô ali me deu tantas alegrias. Sou bolsonarista. As pessoas começaram a me... Que acabou ficando... o verde e amarelo ficou vermelho Lula e verde e amarelo Bolsonaro. Eu falei, gente, né? em momento nenhum, eu odeio falar de política. E odeio falar assim, eu vou torcer para quem estiver ali. Se a maioria elegeu, vamos torcer para ele. Faça direito. Faça direito, porque não adianta a gente ficar reclamando. Né? Vamos fazer o bem ao próximo. Eu falei, o brasileiro tem um problema. Ele tem mania de apontar e julgar o outro. Isso que eu ia falar. Agora, olhar para dentro dele, são poucas as pessoas que têm essa humildade. E hoje é tão fácil, né? Com a internet, você apontar o dedo. Porque esse mundo aqui é uma mentira, né? Óbvio que tem diversas informações bacanas, mas as pessoas às vezes deturpam, né? As pessoas às vezes criam uma fantasia, um mundo que é irreal. Exatamente. É irreal, porque eu acho que se a gente vivesse sem máscaras, contando a nossa verdade, nós poderíamos... arrastar multidões, né? Posso falar como o mundo seria muito melhor? Se toda rede social você tivesse que verificar a identidade da pessoa. Se todo mundo tivesse o checkzinho azul, já ia mudar muito o mundo em todos os sentidos. Eu acho que hoje o maior peso mental em cima das pessoas é a rede social. Sim. Né? Até para quem não tá fazendo mal, mas para quem tá vendo alguma coisa que não é uma realidade... aquela história que você vê, aquele casal maravilhoso, depois de uma semana eles terminaram se batendo, vivem uma mentira, é o avião, é a bolsa. Vive uma fantasia que eu acho que hoje... Tudo isso que a gente já passou nessa pandemia,
As pessoas esqueceram de Deus. Esqueceram do amor ao próximo, esqueceram, sabe? Respeito. O respeito, perderam um pouco. É que eu vim de uma educação de muita religiosidade, de olhar sempre pro próximo. Eu tava num bar esse final de semana, eu vi 2 meninas se beijando. Eu não tenho nada contra. Mas as meninas novinhas. Eu falei, pô, será que a mãe dessa garota sabe que ela tá aqui? E não precisa estar num bar, era um ambiente de família. Eu tava com meus filhos. Eu acho que tem um local certo de você fazer as coisas, entendeu? Aí sendo 2 meninas ou sendo dois não importa, mas assim, é uma falta de respeito. Por que eu não faço isso com meu marido em lugar público? Eu acho até um desagrado, né? E tô dando um exemplo. Eu não tenho nada... Eu amo o mundo gay, eu tenho vários amigos gays. Mas assim, as pessoas fazem isso por modismo, né? E eu falo assim, hoje, como educar nossos filhos, né? Como mostrar uma realidade que seja a nossa realidade. Exato. Não a realidade do mundo. Do TikTok. Do que ele vive. E lá em casa eu policio demais. A minha filha adora esse TikTok, adora... Que eu achei interessante, que ajudou até muito na coordenação dela. Mas às vezes ela dança música que ela não sabe nem o que significa aquela letra. Que ela tá escutando. E ela tá dançando também alguma coisa que outra pessoa dança que ela provavelmente não sabe o que significa. É uma aberração aquelas letras. E aí você entra, tem umas meninas de, sei lá, 14 anos, com 1 milhão de seguidores. Você parar, se você me perguntar, sabe quanto que é 1 milhão de pessoas? Sabe o estádio do São Paulo, aqui em São Paulo? Sim. São 10 estádios lotados, verdade. Vendo você dançando de biquíni. É uma loucura, Uma né? menina de 14 anos, sabe? E fica se preocupando com like, né? Aí às vezes, esses dias mesmo eu tive um papo com uma psicóloga, ela contando que o maior problema no consultório dela são adolescentes, as meninas que estão se mutilando por não saber ouvir o não, por ter uma frustração. Eu falei, gente, olha que loucura, né? A juventude tá num... Por isso que eu falo, o esporte é importante. Muito. Lá em casa tem uma regra, pode ficar meia horinha no game por dia. Escolhe, ou o TikTok, ou é o YouTube. Mas a gente tem um filtro, eu sei tudo que eles estão assistindo. Tudo. Mas é meia hora. E final de semana é 1 hora. E não tem negociação. Se reclamar, só vai... E série, essas coisas, vai desde que a mamãe autorize, que tenha a idade de vocês assistirem. Seus filhos são novos, né? Porque é muito pequeno. E é um olhar muito moderno do mundo. Né? Assim, eles são muito evoluídos. Eu tive uma namorada que ela tinha uma irmã, da idade do meu irmão, na verdade. Sim. Que quando a gente tava namorando, ela era super nova. Então, era uma diferença grande de idade. Também, vai crescendo, o mundo vai mudando muito, né? Há pouco tempo antes, a gente tinha a idade dela, era um mundo completamente diferente. E hoje já evoluiu muito e dá até medo, né? Porque assim, como você educar, como você deixar legados e valores, né? Por isso que eu falo lá em casa, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer esporte, tem que se alimentar bem. Eu sou general nisso, assim. Não tem negociação, de segunda a sexta tem que praticar todo dia um esporte. Não pode comer besteira, refrigerante, pizza, salgada, açúcar, Final de semana pode tudo. Mas dia de semana tem disciplina lá em casa. Porque se você não der limite agora... Tem que ter disciplina. Eles são educados assim, eles acostumam. Se você abrir a guarda, eles montam na gente. Porque essa geração nova não sabe receber não. Não. Quando você fala não, nossa, só. A minha filha ontem, eu quero um batom. Mas você não precisa de batom. Tem 9 anos. Você tem um monte. Não, mas eu quero o rosa da Anitta. Não, você não vai dar um batom. No dia que chegar seu aniversário, você vai fazer uma listinha, você pede um batom. Ou pra vovó, pra mamãe, papai, você escolhe. Ficou 3 horas de bico. Vai continuar de bico. Fica de bico. E eu não vou comprar. E assim, não tem negociação. Aí depois acalma, vê que a mãe não cedeu e passa. Mas imagina se eu cedesse tudo que ela quer. Não, o céu é o limite. Não dá, você vai O criando batom é um exemplo, entendeu? Não, mas... sim, você vai criando um monstro. Um monstro, exatamente. E qual esporte eles estão... Olha, a Maria faz vôlei, começou agora faz 3 meses. Faz dança, hip hop, ela faz hipismo. E ela faz ginástica. Aí o Pedro é futebol, tênis e basquete. O Pedro já é mais os esportes. Mas tem alguns que a Maria, deles gosta bastante de algum... ama vôlei. Ela é muito novinha ainda, né? Mas ela tem uma coisa que eu admiro.
ela é persistente. Ela não é boa tecnicamente, mas ela é raçuda. Parece a mãe. Ela acaba o treino, ela fica na garagem, em casa, dando toque na parede, manchete. O Pedro, ele já é... Ele é alucinado em futebol. É. O que você perguntar... Série A, Série B, Série C, torneio lá de fora. Sabe de tudo. Tudo. A vida dele é futebol. Ele ama o tênis, né, o basquete. Eu acho que ele tem mais talento pro basquete, mas eu não falo. Ele é alto também? O pai dele é 43, ele tem 11 anos. Nossa. Ele é um pirulão, assim. Mas, assim, ama esporte. Diferente da minha filha, que adora o vôlei, mas... Tem esse mundo virtual, assim, essas fantasias. Sim, tá... O Pedro nem pensa em paquera. Mas você acha que ele segue? Se ele tem vontade de seguir algum esporte ou não? Tem. Ele fala... O sonho dele, ele fala assim... Mãe, meu sonho é ser técnico de futebol ou comentarista. Nossa, legal. Ele entende muito. Mas muito. Às vezes a Glenda vai lá em casa com os Lobos. Pedrinho, vamos gravar aqui pro YouTube. O que você achou do jogo? Ele fala que nem um profissional. Só que ele é tímido, ele fica olhando pra baixo. Pedrinho, enquanto você não olhar pra frente, você não vai ser um comentarista de futebol. Vamos treinar. Porque a gente estava querendo fazer um projeto do comentarista mirim com ele. Porque ele saca muito, mas muito. Ele é São Paulino. Lá em casa é uma briga, né? O Vitor, que você conhece, meu filho, São Paulino, palmeirense. O Pedro, São Paulino. Roxo. A Maria, minha pequena, ponte pretana, que nasceu, mora em Campinas, e eu, flamenguista. Gente, é uma guerra. Calma, o Pedro é? É São Paulino. São Paulino. E meu marido é São Paulino. Então é uma guerra lá em casa, mas assim, um time ganha do outro, um sacaneia o outro. Eles ficam de bica. Briga de torcida dentro de casa. Ela e o Vitor e ele. Nossa, São Paulo e Palmeiras é uma guerra. Hoje o Vitão acho que tá um pouco... Tá melhor, tá mais melhor. feliz agora, Mas óbvio que o meu Flamengo acima de tudo, né? Vamos ver. Não vou cantar muito. Volta do Palmeiras, não dá pra esperar nada. Dá pra esperar tudo, mas com um pouquinho de emoção, com muita emoção, né? E Vinoca, me diz, o que você... Depois eu vi que você virou agente de atletas de futebol, de vôlei de praia. Ou de vôlei geral. Na verdade, eu trabalhei um período com a Juliana. Isso foi... Você aposentou das quadras? Eu fui pra praia, eu joguei... Aposentei da quadra. Joguei 5 anos na praia. Aí engravidei do Pedro. Aí parei. Aí eu fiquei trabalhando um tempo com a Agatha e Duda, essa dupla que jogou a Olimpíada anterior. E trabalhei com a Juliana, que era a parceira da Larissa. Não sei se você lembra, a Juliana, que foi bicampeão. Eu lembro do nome dela. E agora... Eu tô com um projeto em Vinhedo. Lá em Vinhedo tá jogando com uma vaga de Valinhos. Nós montamos um time de meninas novas. De vôlei? De vôlei, indoor. Indoor. E a gente vai disputar agora a Série B. E a gente tá captando patrocínios para quando subir para a Série A, a gente conseguir se manter no campeonato principal. Que é o que? É um paulista? É a Superliga. Superliga. Tá jogando Paulista. Ah, tá. A Superliga é o top. O top do Brasil. E o que é a nossa intenção? Fazer um projeto a longo prazo. Pegar essas meninas novas, em torno de 20 anos, que acabaram de sair do juvenil. E aí, à medida que elas forem... o primeiro ano ficar entre os 6 primeiros, o segundo ano ficar entre os 4. E a gente vai trazendo jogadoras de maior valor... É um time jovem ou já é um time... Não, é super jovem. E aí, à medida que a gente for subindo de nível, a gente traz uma estrangeira, a gente traz uma experiente, mas porque elas precisam jogar. Porque, às vezes, tem muito nesses times de vôlei, reservas maravilhosas, mas ficam nas reservas e não jogam. E não tem a oportunidade de jogar. Então, o meu projeto é fazer projetos de base com meninas novas que possam ir crescendo. Então, a gente está agora no momento... para captar patrocínios, além de ICMS, né, de incentivo, porque o incentivo não paga salário da jogadora, paga só a estrutura do time. A gente precisa do salário, né? Então a gente precisa de uma verba de empresas. Então eu estou montando esse projeto, a gente está hoje nas empresas. E eu também faço uma função, não só da captação, mas de uma coach, de uma técnica, mas que eu não estou ali no dia a dia, no jogo, né? De estar ali assumindo a função de técnica, mas nos bastidores, né? Porque
Eu acho que eu adquiri tantas experiências nesses anos, né? E de dar uma força, né? De conhecer. Você foi capitã, a história que a gente falou, você foi capitã, você é a pessoa certa, né? E essa geração jovem, os novos atletas, é uma geração XY, uma geração diferente da nossa. Qual a idade das meninas do time hoje? De 20 a 25. Tá, já são adultas. Mas tem umas duas juvenis ainda. E aí a gente tem um patrocínio da Just For You, que é uma empresa nova que começou na internet de produtos de cabelo. Muito legal essa empresa. É tipo uma farmácia de manipulação, mas numa forma de indústria. E o seu produto é feito individualizado para você. Então, eles fazem todo um estudo da sua personalidade, do seu cabelo, da sua vida, do dia a dia. E seu shampoo, seu condicionador é próprio para o seu fio de cabelo, seu, enfim. E aí agora a gente está atrás de outros patrocínios. Eu estou super empolgada com esse projeto. Tá, começou recentemente? O time começou há 2 meses a treinar, porque eu jogava em Valinhos. Começou agora. Essa vaga era de Valinhos. O ano passado a gente conseguiu conseguir alguns apoios lá. E Vinhedo, a prefeitura comprou a ideia. Aí o time foi para Vinhedo agora. Eu vou bastante para Valinhos. Tem um amigo que ele dá aula na Mandic. A Mandic, sim. Faculdade. Quando você for, me avisa pra você ir lá em Vinhedo ver as meninas. Eu acho que eu vou esse final de semana. Ah, é? Eu vou ver se tem jogo esse final de semana. Eu te aviso. Vou lhe apresentar um menino. Você tá namorando? Eu não. Vou lhe apresentar um jogador de vôlei bem gata pra você. O seu casamento inteiro, me pergunta pro meu filho. Não é para isso. Quer casar ainda não, né, Dani? Não, já tô ainda me estabilizando, ver que caminho que eu vou seguir na minha vida, para depois eu tá certo. Me comprometer com alguém. Tá certo. Construir o futuro primeiro, né? E hoje o que mais você faz além de... Então, hoje o que eu gosto muito de fazer, Dani, eu faço muitas palestras nas empresas motivacionais. Tem uma empresa aqui em São Paulo que se chama Inexperiência. O Fabrício é o dono. O Fabrício que é o empresário do Denilson, jogador de futebol. E nós somos 20 palestrantes. Então, eu faço muitas palestras, principalmente no universo feminino. Falo de trabalho em grupo, falo de superação, falo... Mas é genérico, né? Não é para esporte só. Não, é indústrias, empresas. E é muito legal porque o mundo corporativo é muito parecido com o mundo esportivo. Existe uma equipe, uma competição, né? É uma equipe, é uma competição. Existem as concorrências. Então, a gente faz um paralelo, a gente faz um bate-papo e é bem interessante. Eu gosto de falar em público e deixar aí alguns legados, né? Algumas experiências positivas para as pessoas. Deve ter história pra caramba, né? Tem muita. Tem muita, que nem eu falo, muita resenha. Muita resenha. Entendi. Que mais? Que você... Tem alguma coisa que você quer falar? Alguma instituição que... Eu tô nesse projeto de Mãos Solidárias. @ Mãos Solidárias. Assim, a gente aceita desde cestas básicas, roupas, tudo que você imaginar as pessoas precisam. Tudo. Então, a gente tem uma responsável que é a Sandra. A gente recolhe as doações. Ou, muitas das vezes, a gente dá os telefones das empresas que trabalham direto com a gente, faz a compra e entrega nas comunidades. Aí, assim, uma vez a cada 2 semanas, a gente vê as comunidades e vai. A gente já conseguiu, esse ano, em torno de 5.000 cestas. Nossa, bastante. E agora a gente vai fazer o Dia das Crianças, agora em outubro. A gente está querendo captar brinquedos. Tem um site? Não, é só o Instagram. Só o Instagram. São pessoas muito humildes. Então, assim, eles são realmente todos voluntários. Então, a gente está começando pequenininho. E eu tenho um instituto, Virna, só que o meu instituto era para projetos sociais. Eu estou tentando mudar o estatuto dele para a gente adequar a esse projeto, né? Que é diferente. O meu era projetos sociais esportivos. Entendi. A gente está nessa fase de transição para fazer um pouco de mais estrutura, né? Porque a seriedade existe. São pessoas incríveis, que eles largam a vida para ajudar o próximo. Legal. @ Mãos Solidárias. Mãos Solidárias, E o meu Instagram é VirnaDD,
Quando quiserem me contratar para fazer evento, Palestras. ajudar nos patrocínios de vôlei também. Legal. Tamo junto. Show de bola. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Dani. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, de compartilhar o vídeo. E até a próxima. Um beijo, muito sucesso para você, Muito obrigado. querido. Obrigado. Imagina.